Então, galera, nossos conceitos iniciais aqui, tá? A gente vai discutir algumas coisinhas bem rapidinho mesmo, para a gente começar com os termos mais práticos da disciplina do nosso curso. Bom, considerando a forma como as aplicações elas são executadas, elas têm uma classificação. Essa classificação não faz diferença nenhuma, ou quase nenhuma, para os usuários. Se eu estou utilizando um aplicativo como usuário e se ele foi feito numa linguagem ou em outra, isso não faz diferença. Mas para quem está criando a aplicação, isso pode fazer alguma diferença porque vai implicar em quais tecnologias ele vai utilizar para programar e como que ele vai fazer a compilação disso. As três categorias principais são essas: aplicativos nativos, web e aplicativos híbridos. Os nativos são aqueles que eles são construídos com tecnologias específicas, eles vão rodar diretamente em cima da plataforma para a qual ele foi construído. Então, se ele foi construído para Android, ele só vai rodar em Android. Se ele foi construído para iOS, ele só vai rodar no iOS e ele é construído utilizando tecnologias específicas. Por exemplo, se for Android, nós vamos precisar utilizar Android Studio, Java ou Kotlin. Se for para iOS, usar o Xcode, né, com Swift ou Objective-C. Se for para web, é HTML, CSS, JavaScript e tal. Então, são aplicativos que são construídos especificamente para aquelas plataformas e eles vão rodar em cima daquela plataforma diretamente. Os aplicativos web, aí já são sites, né, que a gente utiliza tecnologias web para construir HTML, CSS, JavaScript, pode PHP, enfim. Apesar de que o PHP roda no servidor, né? Mas no dispositivo do cliente, o que vai rodar é CSS, HTML e JavaScript. Aí o que acontece? Por que é chamado de aplicativo web? Quando a gente cria versões, ou a própria uma versão só ela pode se adaptar, né? A gente faz aquele design responsivo e ele se adapta então às diferentes telas desses dispositivos, porém eles rodam em cima dos navegadores web. Eles não vão ser executados como um programa específico em cima lá do sistema operacional do dispositivo, não. Eles vão rodar sobre o navegador web. Por isso que é chamado de aplicativo web, tá? Esses aplicativos web, atualmente, eles estão evoluindo um pouco para o que a gente chama de PWA, que são aplicativos web, mas que já conseguem acessar alguns recursos do aparelho. É possível criar, às vezes, ícone e widget desses aplicativos na tela para que eles se pareçam um pouco com aplicativos. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que eu posso acrescentar o ícone dele na minha tela lá do smartphone, e quando eu apertar aquele ícone, ele vai abrir sem aqueles menus do navegador, mas vai ser uma instância do navegador da mesma forma, tá? Só que com aquelas aparência de navegador oculta, e aquilo vai estar rodando com tecnologias web em cima de uma instância de um navegador normalmente. É o que é chamado de PWA. E a gente tem também os aplicativos híbridos. Então, são aplicativos que eles vão ser instalados, assim como os aplicativos nativos, porém, ao invés de todo o código do meu aplicativo rodar diretamente na plataforma, ele vai rodar em cima de um componente único que aquele aplicativo tem, que é um WebView. Então, por exemplo, se você estiver construindo para Android, você cria lá um WebView e você programa o web em cima desse WebView. Então você vai instalar, mas é como se você estivesse criando um navegadorzinho seu e já com o código que você quer rodar em cima desse navegador. Mas aí você vai instalar isso lá. Tem também algumas ferramentas, tipo Cordova e algumas outras, que permitem fazer esse encapsulamento de maneira automática, né? Você vai simplesmente codificar em HTML, CSS, JavaScript, e essas ferramentas criam um aplicativo instalável para você, porém, esse aplicativo instalável, ele vai com um componente de execução de código web e ele vai executar esse código quando ele estiver instalado lá dentro do dispositivo. Então a gente tem o nativo,
o web e o híbrido, né, que ele meio que usa parte de um e parte do outro. E a gente tem alguns casos específicos. Por exemplo, tem aplicativos que eles podem ter código nativo e também partes híbridas, misturadas. A gente pode ter aplicativos que, acho que por exemplo Netflix, que o catálogo, me parece que o catálogo de filmes lá, aquilo ali é código que está rodando em cima de um WebView, então foi criado com tecnologias web, tá? E está rodando em cima de um WebView ali dentro do aplicativo. Porém, quando o usuário escolhe ali alguma coisa para assistir, a parte do software que faz o gerenciamento lá do streamer é código nativo. Por quê? Código nativo ele consegue trabalhar com desempenho melhor porque ele consegue acessar os recursos do dispositivo de maneira mais direta. Enquanto código rodando em cima de um WebView, eles têm mais dificuldade de fazer isso. Tem mais restrições com relação ao uso dos dispositivos e tem uma camada a mais também. Da mesma forma, código rodando em cima do navegador, né? Ele não tem acesso direto. Tudo que ele vai precisar acessar é via navegador. Então pode ter restrição e pode ter demora em razão de ter uma camada a mais ali de aplicação. E tem aplicativos que parecem que é uma coisa, mas são outra. Por exemplo, os aplicativos construídos com React Native, né, que a gente vai utilizar. A gente vai construir utilizando tecnologia da web. Porém, ele não vai ser... Né, dá para gerar aplicativo web com ele também, mas nosso foco vai ser gerar aplicativo nativo mesmo, não híbrido, nativo. Por quê? Porque o framework ele tem mecanismos de conversão de código. Tá? Então, a gente vai codificar inicialmente utilizando tecnologias da web, mas o framework ele vai fazer a conversão desse código para código nativo, diferente do que acontece nas aplicações híbridas. Nas aplicações híbridas, a gente simplesmente encapsula o código web dentro de um componente WebView. Mas no caso do React Native, ele transforma mesmo o código em código nativo. Esse framework, então ele permite essa construção de aplicativos nativos, né, utilizando as tecnologias do web que a gente já falou. E usa muitas tecnologias, sobretudo a biblioteca React, que é JavaScript, que é para construção de interface, que já era utilizado para desenvolvimento web antes de ser utilizado no React Native. Isso nasceu lá em 2015, né? Na verdade foi lançado, acredito que eles já usavam internamente, pelo Facebook, e até hoje é o Facebook que mantém isso, e recebe apoio de várias outras empresas, né? Muitas estão na lista aí, entre elas a Microsoft, por exemplo. Então é isso que nós vamos utilizar, nós vamos programar utilizando a codificação bem próxima da codificação web, HTML, CSS, JavaScript, a gente vai ver detalhes disso, mas nós vamos gerar, através desse framework, código nativo para ser instalado nos nossos aplicativos. Tá? As referências, eu vou deixar esse material lá para vocês. Até a próxima.